tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de setembro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2045. Tem 6 páginas, 50 elogios e 14 máximos. O tema é autocientificidade. A especialidade é autocogniciologia. Quem redigiu as 6 páginas com muito critério foi a professora Adriana, que está sentada aí na cadeira aí das rés, esperando aí os tiros, os petardos técnicos de vocês. Definição: a autocientificidade é a qualidade do autoconhecimento e do modo sistemático e teático de adquiri-lo, sem crenças ou dogmatismos, obtido pela investigação contínua da própria consciência, com enfoque multidimensional, multiveicular, multiexistencial, cosmoético e pró-evolutivo, utilizando técnicas autopesquisísticas e conscienciométricas com rigor metodológico. O holopensene pessoal da autocientificidade conscienciológica. O holopensene pessoal da autopesquisologia. A postura antidogmática em relação a si mesmo. O empenho dos atributos mentais somáticos a favor de si. O estudo de parafenômenos e parafatos com foco na intraconsciencialidade. O curso com Syncobaia da Conscius, qualificado pela postura autocientífica do pesquisador. O parapsiquismo necessário à qualificação da autocientificidade. A descrenciologia aplicada aos fenômenos parapsíquicos. Agora, na argumentologia, nós destacamos aqui o tópico da interassistencialidade com 2 recursos e a proexologia com 5 consequências. Além disso, tem a caracterologia com 15 atributos qualificadores da autocientificidade. E também a tabelologia com 15 cotejos entre a consim da pseudo-autocientificidade e aquela com autocientificidade. Na remissiologia, nós destacamos entre os 15 verbetes esses 5. Avanço mental somático, binômio autoconscienciometodologia, autopesquisologia, eficácia autopesquisística, racionalidade empírica conscienciológica e racionalidade paracientífica. Frase enfática: a autocientificidade trafor potencializador da evolução pessoal, possibilita a libertação de interpretações oriundas das crenças, dogmatismos e religiosismo estagnadores. Você já vivencia a autocientificidade ou ainda é pesquisador teórico da conscienciologia? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual o nível de qualificação da autopesquisa para você? Eu chamo a atenção que na bibliografia tem 6 fontes. Agora, questionamento. Meu filho de 11 anos tem se mostrado muito irritado e descontrolado com pequenas atitudes do dia a dia. Estou encaminhando-o para a Evolucinha aqui em Florianópolis e quer deixar o nome dele para a TENEP. De que forma posso assisti-lo? O problema arranja um ambiente adequado para ele e ver o que ele se interessa em matéria de estudo e dá para ele ler, mexer com o processo em computador, às vezes ajuda. E nós vamos colocar o nome dele na TENEP. Outro aqui. Fui despertado em uma palestra do senhor nos anos 80 no IPC em São Paulo, quando fiz um curso para entender melhor minhas projeções conscientes naturais. Tenho enorme respeito e admiração por tudo que a Conscienciologia faz, de modo que acompanho as publicações do IPC há 2 décadas. Trabalho procurando executar TARES há muito tempo, porém,
Individualmente, porque não tenho como frequentar o Instituto, pois trabalho no interior do estado do Paraná. Gostaria de perguntar por que a instituição não promove pesquisas científicas visando a área de clarividência viajoura e a projeção consciente, a exemplo do que faz o cientista estadunidense. No livro Mentes Interligadas, há relatos de experiências apoiadas na estatística moderna que tentam corroborar inúmeros fenômenos psíquicos. Caso não trabalhem, que publicações encontram que está sendo feito? Seria bom se dirigir para o Instituto, né, que eles estão fazendo lá. Dá um jeito de contatar o Instituto e você vai ver, eles vão indicar para você os cursos. Agora, para a verbetógrafa, como poderemos incrementar a alfabetização paracientífica? Página 27, segunda linha da parafatologia. A questão da alfabetização paracientífica tem a ver com o parapsiquismo, né? Então, desenvolvimento parapsíquico das sinalésticas parapsíquicas. Então, assim, se você consegue mapear a sua sinalética parapsíquica, você consegue fazer só a alfabetização. A partir disso, seria o princípio, né? Aí, a partir das sinalésticas e a percepção energética, você começa a entender uma avaliação científica, ou seja, paracientífica, dos parafatos que estão ocorrendo à sua volta. Foi claro? Poderia nos explicar melhor o paradoxo da subjetividade objetiva parapsíquica, quinta linha da parafatologia? Tem um verbete, se não me engano, do Hernandes? Não. Tem um verbete, é do Hernandes, não é isso? De objetividade e subjetividade parapsíquica. Ou seja, é como que a gente pode avaliar os parafatos, que tem um lado subjetivo disso, mas com objetividade. Porque como que eu vou avaliar alguma coisa que eu estou percebendo e nem sempre o outro está percebendo? Eu posso avaliar isso pelas repercussões que podem vir a ter, pelos fatos que podem ocorrer, pela combinação de parapercepções de várias pessoas, ou seja, tornar aquela questão do parapsiquismo, que ela é, de certo modo, subjetiva, mas encarar com modo objetivo. Tem um verbete do professor Hernandes Leite sobre isso. Poderia nos explicar melhor o item 14 da tabelologia, página 30? Serendipitia eventual, né, em relação ao corredor heurístico. Serendipitia eventual é aquela descoberta ao acaso, eventualmente. Eventualmente você tem alguma ideia brilhante, né, que você pode estar trazendo. A ideia pode ser para você, pode ser uma questão de auto-repor, ou uma ideia maior, até em termos de ciência conscienciológica. Já o corredor heurístico seria um ciclo de criatividade. É um ciclo, imaginem, um ciclo de serendipitia. Então a pessoa entra num fluxo de autopesquisa em que a serendipitia ela não é mais aquela coisa eventual, ela é contínua, você tem um fluxo de criatividade. Sempre o quê? Com o objetivo de Tares, né? Então seria isso, criatividade contínua. Meu nome é Eliana e vou para Foz no final do ano, de 24 a 31, junto com meu marido, Jorge. A minha filha de 20 anos agora manifestou o desejo de ir também, mas o meu marido não quer. Eu quero que ela vá. Estamos em impasse. Por favor, me manda uma luz. Será que o melhor ele ir sozinho para a Foz? Faço a TENEPS há 7 meses. Olha, é preciso saber por que ele não quer que a filha venha, né? Eu não sei, eu acho estranho. Você não acha estranho, não? Preciso saber por quê. Será que a filha tem algum segredinho com o papai que ele não quer que saiba? Que aqui muita coisa pode vir a furo, né? Vem à tona. Sabe saber por quê. Às vezes vale a pena até insistir mesmo para clarear isso aí. Porque senão vai piorar, alguma coisa está pegando. A verbetógrafa. Como podemos acessar em alto nível e tendo rememoração de nossa análise holobiográfica? Quinta linha da parafatologia, página 27.
A melhoria do saldo da ficha evolutiva pessoal através da interassistência seria alguma das formas de otimizar este acesso? Sim, o que eu não tenho muita experiência dessa toda a holoanálise holobiográfica, mas o que eu percebo é que quando você está no trabalho assistencial e você presta atenção nos fatos e nos parafatos, que grupo que estão chegando, tudo isso você vai montando um quebra-cabeça, puzzle, como o professor Valdo gosta de dizer, da sua holobiografia. Então, assim, quando a gente está aqui no grupo, a gente está fazendo um trabalho de voluntariado com as pessoas que nós já encontramos em várias existências e outras existências, você vai montando esse quebra-cabeça, você vai percebendo que grupos que você passou, vai montando quais foram as suas existências. E junto com isso tem, eu acho que todas as outras ferramentas, né? O laboratório de retrocognição também ajuda. Então, assim, quando você está com foco, acho que é foco de autopesquisa para evoluir, você também tem muito insights amparadores. Porque eles vão te mostrar também que traços ou que vidas que te interessam para você fazer reciclagem, de impulsionar a evolução. Então, se você está com aquele foco assistencial e de autopesquisa contínuo, todo o teu entorno vai te levar a ter um acesso à sua holobiografia. Convite. Convidamos a todos os cognopolitas que tenham disponibilidade a participar da votação do projeto de lei que transforma a rua Felipe Vanticher e a rua Maria Bubiac em corredor cultural do município. O vereador Newton Bobato, de Foz do Iguaçu, estará colocando o projeto para votação nesta terça-feira, amanhã, dia 6 de setembro. O local é a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. O horário é às 8 da manhã. Esse projeto, quando transformado em lei, pode auxiliar a outros projetos do bairro Cognópolis, a exemplo do Megacentro Cultural Holoteca, a Lei Rouanet e o próprio hotel que nós vamos construir. Eu peço àqueles que puderem aparecer amanhã na Câmara Municipal, às 8 da manhã, para a gente fazer lá uma força lá em favor do Newton Bobato. Isso aí vai nos ajudar muito aqui. É um belo projeto, vale a pena. Professor, a gente indo à Câmara amanhã, só vai ter valor o peso das presenças, ou a gente vai poder falar alguma coisa? Isso eu não sei. O problema todo que eu acho que só a presença de vocês vai dar força para o vereador, bater palma ou qualquer coisa. Okay. Isso tem muito valor. Agora, gente, eu queria hoje mostrar para vocês um rascunho que eu fiz aqui sobre um verbete que eu vou redigir para o dicionário. Mais ou menos é isso aqui: eventologia. Argumento, que é o dicionário, é de defesa de argumentos da Conscienciologia. Argumento experimentológico. Então eu digo o seguinte: existem sempre eventos matemáticos ou aritméticos da Conscienciologia em andamento. Empregando as variedades das fontes conscienciológicas nas argumentações, em certo dia de 2011, colhi no painel dos desafios, na sala de recepção do CAEC, 10 folders com números nos títulos das chamadas. Então, eu fiz um elenco aqui, elenquei na ordem crescente dos algarismos, que eu vou ver para vocês aqui. Primeiro evento científico internacional na Aracê reúne 101 participantes. Primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, Ações Conscientes e Efeitos Sustentáveis, Foz do Iguaçu, Saúde Planetária. Primeiro Congresso dos Intermissivistas, que ocorreu em junho. Segundo Congresso Internacional de Verponologia, que é de 14 a 16 de outubro próximo. ECP3, é do dia 16 a 18 agora, desse mês. Quarta Zenesética, aprender a trabalhar as energias e desenvolver o parapsiquismo. Toda quarta-feira no Shopping Cataratas. Quinta Jornada de Educação Conscienciológica, Construindo o Planeta Escola. De 7 a 9 de outubro, em Foz.
10 dias de ciência conscienciológica, de 7 a 16 de outubro no discernimento. 13ª imersão heterocrítica de obra útil, de 5 a 6 de novembro de 2011. 40 manobras energéticas. A teática energética faz parte do seu dia a dia. Esses são os fatos, ou melhor, os 10 desafios do momento evolutivo na Cognox, em Foz do Iguaçu, em 2011. Então, com isso, eu estou mostrando para vocês a aritmética do painel dos desafios. São 10 itens que tem lá. Só ir lá que vocês vão ver isso. Um deles aqui já realizou, que é o Congresso dos Intermissivistas. O resto está para ser realizado. Pensem bem nisso. Olha bem a aritmética dos eventos. É isso aí que eu estou chamando a atenção. E agora eu entrego a nossa verbetógrafa a vocês. Tá certo? Aqui, Adriana. Na página 30, na tabela que você construiu, no item 4, você pode comentar? Cardiochacralidade, coronochacralidade. É a questão do predomínio, né? Quando você você valoriza mais o psicossoma, por exemplo, o que bate muito? Tudo na cardiochacralidade, né? Acho que é o ponto fraco ainda da maior parte da população humana é o cardiochakra. Quando você começa a analisar mais os fatos, analisar mais as coisas, tentar ser com uma análise mais mental somática, você passa a ter o predomínio do coronochakra, né? Já não fica mais tanto o cardiochakra predominante. Então, acho que o caminho da evolução nossa é o predomínio do coronochakra, né? Então, assim, com autocientificidade no dia a dia, vivenciando, você vai conseguir ir diminuindo aos poucos o predomínio do cardiochakra. Tudo bem? Oi. Na página 31, questionologia. Você pode falar um pouco desse pesquisador ou pesquisadora teórica? Eu vejo que a gente ainda, na conscienciologia, a gente temos ainda um fator teórico muito forte. Na conscienciologia eu estava pensando na academia. Não, eu estava pensando na conscienciologia mesmo. Eu acho que assim, teórico. A gente ainda tem muita coisa que a gente não vivencia. A gente não tem a prática ainda. Muito, pelo menos para mim, tá? Eu não sei. É muita coisa para mim, o conhecimento, pelo menos, da enciclopédia, tem coisas para mim que são hipóteses, são teorias, não é uma coisa prática, não é uma coisa teática ainda. E, então, assim, o quanto que a gente tem dessa autocientificidade na prática, o quanto que ainda no encontro, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou muito mais, estou conseguindo vencer a síndrome do ansiosismo, mas isso é uma questão de crença. Então, eu não sou autocientífica. A hora que eu for uma autocientífica de alto nível, eu não vou ter mais chamar de ansiedade. Porque ansiedade é crença que alguma coisa que você não que vem na sua cabeça que vai acontecer. Entendeu? Então é teórico para mim ainda muita coisa. Aquela pacificidade íntima, para mim é teórica ainda. Até um nível pequeno de teaticidade. Você tem algum critério? Como que a gente pode perceber que está começando a deixar de ser pesquisador teórico na conscienciologia e está passando a ser pesquisador teático, não é isso? Porque tem que ter a teoria, né? Sim, a autocientificidade, 1% da teoria. 1% da teoria. Eu vejo até quando você vê naquela tabela de cotejos, uma das coisas eu acho que assim, como é que está o seu cardiochakra, como é que estão suas crenças, entendeu? Basicamente, eu penso muito em crença. Quando o nosso cobaia fala alguma coisa... Você está falando de crença científica, né? Crença científica. Não é religiosa. Não. Qualquer crença. Tanto faz ser religiosa, dogmática, científica. Mas tudo também... é dogma. Por exemplo, se o professor Valdo chega para mim e fala que existe serenão, o quanto eu avalio que essa hipótese é válida, ou quanto eu pego isso aí... Não, o professor Valdo falou, está falado. Perfeito. Entendeu? Sim.
Porque eu acho que existem coisas que são deduções lógicas. Existe uma lógica por trás disso, eu concordo com essa lógica. Mesmo que eu não tenha encontrado no serenão. Fusilógica também, né? Algumas definições, não apenas na lógica formal, né? Fusilógica, por exemplo, né? Sim. Avança, sim. né? Sim. Expande. Paralógica, né? No nosso caso, que é uma paralógica, que é que é um pouco mais complicado. Então, assim, eu acho que o quanto que a gente consegue avaliar isso. Entendeu? Perfeito. Agora, muito obrigada. Ainda existe um pequeno porém depois disso. Só pequeno. A pacificidade interior com a autotaquirritmia. Olha só. Pensa nessa. Pacificação, Essa é professor, com ótima a para vocês nesse nível. As duas. Isso é ótimo. O pensamento relampagueante. Veja bem, autotaquirritmia com imperturbabilidade íntima. Eu confio em vocês duas. Muito obrigada. Oi, Adriana. Aqui, impressiona-me a quantidade de perguntas relativas às artes marciais que rotineiramente surgem nas tertúlias. Por experiência própria, creio que parte delas dizem respeito à tentativa empreendida pelos seus praticantes a fim de sublimar as energias mais densas do soma. O que indica para nós, artistas marciais, que são praticantes confessos, que não estão interessados no controle da alteridade, mas no autoaperfeiçoamento. Em outras palavras, o EV é necessário e suficiente para domar o ímpeto agressivo? Yes. D'accord. Indeed. Of course. É possível que as técnicas e os métodos de algumas artes marciais sirvam para resgate e ações extrafísicas? Quando a pessoa volta nisso, ela começa a fazer o processo retrô. É a moda retrô. Ela vai para o passado dela, não é o ideal. Nós já mexemos demais com o cerebelo. O problema é a psicomotricidade. Então, o problema é deixar disso e pensar agora na intelectualidade com isso que eu falei. A imperturbabilidade intraconsciencial com a taquirritmia do dinamismo das manifestações da pessoa. Eu sei que nós estamos juntando duas coisas que são antipódicas. No caso, até um certo ponto, é paradoxal, eu sei. Mas isso não é tautológico, isso não é ilógico, isso é factível. Então, o desafio está aí. Daqueles desafios que eu falei, esse aí talvez seja entre os mega desafios. De modo que no seu caso aí, ó, companheiro ou carioca, o caso todo é o seguinte: se você conseguir viver sem as artes marciais, é melhor. Começa a ver intelectualidade. Olha, vai escrever a sua mega gescom, sua obra-prima. Às vezes vai ser bom, pode escrever até sobre esse assunto, mas explicitando a coisa, e nada de estar exaltando os samurais, senão nós estamos perdidos. Agora, eu não sei por que está falando em artes marciais com você aqui hoje, tá, Adriana, tá certo? Agora, para você, mas é outra pessoa, esse é o meu amigo de Valinhos. Poderia ampliar na Interaciologia, página 27, a primeira linha, a interação, cognição humana, cognição multidimensional. Tá, eu acho que aqui é a questão da nossa cognição enquanto com si, né? Em questão nesse soma, quer dizer, qual é a minha cognição em termos de cérebro, em relação com a interação com a minha cognição multidimensional do meu paracérebro em relação com as minhas parapercepções. Quer dizer, quando eu conseguir ter uma interação adequada do meu cérebro com o paracérebro, quer dizer, ficar mais próximo da manifestação como consciência, eu acho que é o máximo da nossa autocientificidade. Que a gente conseguir vivenciar nessa dimensão, com esse soma, mas prestando atenção no que está acontecendo nas outras dimensões. Não sei se foi claro. Adriano, na página 28, na polinomiologia, primeira seção, você pode desenvolver
aqui o seu raciocínio aqui no último polinômio, lá embaixo, começando no final da penúltima linha. A autocientificidade é esse? Promover do polinômio libertário? Isso, autoestima, autoconfiança, autossuficiência, autodesenvoltura. O que eu vejo que, em relação, por exemplo, a Proexis, por que muitos de nós a gente não consegue se alinhar com a Proexis? Um dos objetivos é a questão da gente não assumir nossos trafores. A gente não assume. E por que a gente não assume os trafores? Por falta de autocientificidade. Por quê? Se os fatos me mostram que eu tenho tais trafores, e isso pode, e eu começo a assumir isso, o que vai acontecer? Eu começo a ter uma autoestima sadia, que a autoestima sadia significa que você reconhece os seus trafores e os seus trafares de forma equilibrada, você sabe que você tem trafar, mas você sabe que tem trafor que vai ajudar a superá-lo, certo? Com isso, como você sabe que você tem trafor que vai te ajudar a superar, você ganha autoconfiança, né? Não, eu consigo resolver esses problemas, eu consigo evoluir. Baseado sempre o quê? Nos fatos e parafatos. E com isso você ganhando autossuficiência. Porque o que eu vejo que a gente, pelo menos no caso, né? Tem uma questão da necessidade, por exemplo, por falta de autoestima, autoconfiança, da aprovação dos outros, que os outros fiquem me dizendo se eu tenho esse, eu tenho aquele trafor. Mas se eu tivesse uma autocientificidade de alto nível, eu não precisaria que os outros ficassem me apontando, reforçando o que eu sou capaz ou não. Os fatos me mostrariam quais são as minhas capacidades. Então, com isso, você ganha autossuficiência do ponto de vista de você não necessita da aprovação do outro, né? Você sabe de onde você pode chegar. E com isso, autodesenvoltura, porque aí você ganha, com esse crescendo, você ganha, um polinômio que acho que aqui é um crescendo também, uma desenvoltura na sua autoevolução. Uma certa autossuficiência, você sabe para onde você quer ir, você sabe que ferramentas que você tem para chegar lá. Foi claro? Aqui na patologia, 1, 2, 3, a quinta linha, o estudo de parafenômenos e parafatos com foco na intraconsciencialidade. Quinta linha? Você achou? Ah, tá. Quinta linha de baixo para cima, né? Isso. Tá. Estudo de parafenômenos e sim. Porque assim, o que eu vejo que é comum a gente fazer? A gente participa de complementário, participa de várias dinâmicas, e fica, às vezes, muito ligado naquele fenômeno que está acontecendo. Mas o que importa, no fundo, é trazer aquilo para dentro, para a gente. O que aquilo tem a ver com a gente? Trazer para a autopesquisa, para a intraconsciencialidade. Por que eu estou naquele momento? Por que eu estou vendo aquilo? Por que as pessoas acessam um tipo de bolsão e outros acessam outros? Nem todo mundo vê a mesma coisa dentro da complementária. Então, assim, trazer para você, para sua autopesquisa, o que você vê, o que você não vê, por que você está ali naquele momento, entendeu? Então, os fenômenos, eles são importantes a partir do momento que você vai trazer isso para a intraconsciencialidade, para a qualificação da sua assistência. Entendeu? Hein? Último item. Os insights assimilados da central extrafísica da verdade e dos amparadores extrafísicos. Você quer... Isso assim, quando você está, em relação ao verbete de autocientificidade, quando você está com aquela linha de pesquisa estipulada, você está atento a isso, você começa a receber insights dos amparadores. Mas quando você escreve um verbete, às vezes você não vai ler o verbete, nossa, nem parece que fui eu que escrevi. Realmente não, né? Porque tem tantos amparadores. Então você recebe muito insights. Agora, o que a gente tem que ver? É prestar atenção de quem são esses insights. É do amparo? É do assédio? É meu mesmo? Às vezes sou eu mesmo que realmente sabia, já li isso em algum lugar e não lembrava que eu tinha lido. Certo? Então, esses insights são muito importantes. É o nosso lado que a gente fala da autocientificidade, da parte nossa, do parapsiquismo, e aproveitar isso. Entendeu? Mas com critério, com discernimento. Entendeu? Aqui na página 28 também, na filiologia, você pode falar mais aqui da megarressexofilia? Tem um verbete, né? Tem um verbete
tá? Então, eu vejo que é aquela vontade, né, que você tem de fazer aquela sua grande ressex, aquilo que você precisa fazer nessa vida, que está lá como sua cláusula pétrea. E eu acho que a autenticidade tem muito a ver com isso. Eu não vejo assim, se tem aquela coisa que é um travão muito forte, muito grande para a gente já está com esses conhecimentos, a gente tem condições disso, eu não vejo como a gente vai conseguir fazer isso sem autenticidade. Porque até o momento a gente vem evoluindo meus trancos e barrancos. A gente vem fazendo recém, bem na marra, né? Porque precisa, porque o entorno faz a gente fazer isso. Mas no momento que eu tenho um grande desafio, uma ressex, assim, que seja, uma recém que seja, né, muito importante para a minha existência, que seja virada, né? A virada nossa, em termos evolutivos, eu acho que é necessária a autocientificidade. Certo? Eu queria comentar, quando estava lendo na página 29, importância. O item importância. Sim. Que aqui você explicita muito bem o porquê do síndrome do diploma, que ontem foi apresentado pelo professor Widenilson. Sim. Aqui está explicitando muito bem, né, a inutilidade do síndrome dentro da sindromologia. Por causa do título, você desviar. Isso. Você quer que eu expanda isso? Não, você que acha ao respeito? Eu fiz uma associação a respeito disso, pelo que você explicita aqui no item, né? Concordo. Sim, com certeza. Mas não mas é um pouco além disso, tá? Porque eu posso falar isso assim de cadeira, porque eu tenho doutorado, e eu acho que isso me ajudou bastante no termo da cientificidade, tá? Eu não posso chegar e dizer não, que isso não serve para nada, eu acho que serve, tá? Eu recomendo, acho que estudar, mas acho que ajuda, se você tiver discernimento. Como tudo na vida, entendeu? Então, assim, ele pode desviar? Pode. Pode desviar do ponto de vista de você ficar muito ligado entre a fisicalidade. Depende do foco, entendeu? Depende, acho que também um pouco da área de pesquisa que você vai direcionar, porque quando você fala de doutorado é uma coisa muito ampla, porque você pode ser um doutor da física quântica, pode ser um doutor na área da medicina, então é muito amplo. Então, acho que é importante, acho que ajuda, entendeu? Para você desenvolver a cientificidade, mas você tem que ter aquele critério, que isso vai te ajudar o quê? Te ajuda a aprender a fazer pesquisa, te ajuda a ser criterioso, entendeu? Agora, isso é passageiro, né? Como tudo na vida não é passageiro, né? A gente, então, nessa vida, o que isso vai trazer de importante? E outra coisa que eu acho que, assim, questão de mestre ou doutor, tem que ver se é importante para a pessoa. Para o proex da pessoa. Não, título pelo título. Eu, na verdade, eu fiz primeiro o doutorado antes de conhecer a Conscienciologia. Mas hoje eu vejo que talvez realmente foi necessário. Fazia parte da minha proex. Nos vídeos que antecedem a tertúlia, em um deles, vejo pessoa com as palmas voltadas para uma árvore. O que pode dizer sobre certos livros que mencionam a assimilação dos chamados globos de vitalidade de eucaliptos, figueiras, entre outros? Não, o caso é o seguinte: todos os seres humanos, mas falando de modo geral, seres vivos, eles têm energia. Até o objeto aí, ele tem, às vezes, um duplo energético. Então, as árvores têm muita energia. Se você aparecer aqui no CIAEC, você deve visitar algumas das nossas amoreiras. Nessa época, por exemplo, a pessoa pode colher a amoreira com a boca, diretamente, para não dar nódoa na roupa. Agora, o que se passa? Existe até uma técnica para mexer com isso, que a gente vai trabalhando com a energia e fica sabendo. Então, por exemplo, o ideal, você pega uma mesa branca dessas de plástico, limpa o tampo dela e deixa debaixo da amoreira. Daí a pouco você vai lá e vai comendo diretamente. As amoras que caem são limpinhas.
você pode comer. Então, veja, isso tudo é a doação da árvore, da energia que ela tem. É aquilo que eu falo lá do Oriente. O sândalo perfuma o machado que mata a ele. Isso é muito importante a gente pensar. Então, há energias em tudo isso. Agora, eucalipto não é uma árvore das melhores, não. Porque ela chupa a umidade de todo lado que ela vai e ela também pega muito raio. Não se deve ter eucalipto, por exemplo, junto da casa, porque senão cria problema. Não só com o raio, mas com outras coisas, inclusive com raiz, etc. Tal. Agora, figueiras, de modo geral, pode deixar perto de casa, etc. Vale a pena. Agora, ó, se você quiser, venha e vê a energia que tem, por exemplo, nas figueiras que nós temos aqui. Vale a pena ver. É comum em tertúlias ser dita a frase, não desista, insista. Sim, isso é da loteria. Insista, não desista. Isso é da loteria. Mano. A gente às vezes fala por causa que o povo fala essas coisas. Para as pessoas, quanto ao domínio do estado vibracional. Sim, estado vibracional é muito melhor do que a loteria. Pelos trabalhos de Emílio Coué, em auto-hipnose, mostra que, eventualmente, esse processo poderá fazer com que a pessoa seja induzida a sentir o estado vibracional. Como relaciona isso com a fatologia, página 26, sexta linha, pesquisas racionais empíricas conscienciológicas? Gostaria de saber de que maneira essas pesquisas tratam o efeito da auto-hipnose. Olha, eu só para passar na sua frente aqui um pouquinho, só para dizer uma coisa, é o seguinte: a auto-hipnose, a maioria de tudo que a pessoa faz começa por auto-hipnose. Com o passar do tempo, ela supera aquilo. Porque toda sugestão que a pessoa dá para si mesma é auto-hipnose. E outra coisa, isso faz parte da experimentação pessoal. Então, faz favor. Olha, é página 26, fatologia, sexta linha. É onde você fala. Não, professor, acho que é isso mesmo, você respondeu. Agora, eu acho que uma coisa que tinha que acrescentar é o problema dessa auto-hipnose quando a gente faz ela negativamente, né? A partir das nossas crenças, às vezes a gente faz auto-hipnose. Do tipo, eu não sou capaz de fazer isso. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente prestar mais atenção. Né? Podemos usar isso a nosso favor. Em geral, a gente, sem querer, a gente faz auto-hipnose, puxando o nosso próprio tapete. Gostaria que ampliasse em fatologia, página 26, quinta linha, a questão da autocura dos transtornos de personalidade. O que você acha? A questão dos transtornos de personalidade é que nós temos... a autocienticidade, ela tem um crescendo, né? Que é a questão da autoconscienciometria, então de você rastrear quais os problemas que você tem, seus trafados, você identificar, porque muitas vezes o primeiro passo é aceitar e identificar que tem um transtorno de personalidade. Em geral, a gente não aceita isso muito bem. É aquela história que eu não lembro agora qual foi o autor, que escreveu muito claro, assim, as pessoas aceitam que ela tem um problema no coração, mas não aceitam que tem um problema no cérebro. Então, uma das coisas, primeiro, é você rastrear que tem. A segunda é você fazer o quê? A autopesquisa, verificar, inclusive procurar médico, dependendo do transtorno de personalidade, você pode precisar de remédios, porque pela própria definologia de autocientificidade, a gente fala de multiveicular. Nessa dimensão a gente está com soma, a gente tem que levar isso em consideração. Então pode ser que eu precise consultar um especialista, um médico, e também a questão da autoconsciencioterapia, certo? Que é a questão que vai complementar. Por quê? Se a origem do teu transtorno, ela entra consciencial, não necessariamente somente somático, não por questão somente de neurotransmissores, você precisa resolver qual é o seu trafar, o seu trafal que está levando a esse transtorno. Agora, por que a gente escreve autocura? Porque não existe a heterocura, né? O médico, o psiquiatra vai te receitar um remédio, mas é você que vai tomar, é você que vai no consciencioterapeuta, é você que vai fazer a terapia, é você que vai se curar. Certo? Bem, claro? Adriana, Oi. aproveitando que você falou de consciencioterapia, na página 28, na polinomiologia, quarta linha, o polinômio autodiagnóstico, autoenfrentamento, autosuperação, eficácia autopesquisística. Pode aprofundar?
É mais ou menos completando o que eu estava falando, né? É a questão de primeiro você usar, inclusive, a questão da conscienciometria para fazer autodiagnóstico, né? Esse autodiagnóstico, gente, é que não que a gente não vai ter ajuda, não vai ter um hétero, vai ter. Mas o que adianta alguém falar para você que você tem determinada patologia se você não aceita? Então, no final, quem fecha o diagnóstico é você mesmo. Enquanto o teu autodiagnóstico você não confirmar, não aceitar, não adianta. Né? Não adianta o outro dizer que você tem que resolver o problema que não vai. Então, é autodiagnóstico nessa questão de fechamento. Autoenfrentamento, que a questão de você reconhece que você tem aquilo, aí você vai buscar o quê? Quais são as tuas trafagens, por que você tem isso? Né? Qual é o teu histórico? É dessa vida, é de outra vida, questão do histórico biográfico. Então, o autoenfrentamento é a questão da autoaceitação, né? De aceitar que realmente você tem isso. Autossuperação, que a autossuperação pode ser com a ajuda de outros, com consciencioterapeutas, que eles vão te otimizar, mas por que a autossuperação? Quem faz a superação é você, não adianta que o terapeuta não vai fazer a superação por você. Ele vai te facilitar, ele é um facilitador. Certo? E a questão da eficácia autopesquisística, que é um verbete, tá? Que tudo isso está dentro da autopesquisa, né? Da questão da autocientificidade. Por quê? Você só consegue aceitar o autodiagnóstico, fazer o autoenfrentamento, quando aquilo com bases científicas. É difícil, muitas vezes, a gente aceitar uma patologia, né? Um transtorno de personalidade. Então, se você tem que, nesse momento, é como se saísse um pouco de você mesmo e avaliasse. Não, os fatos e os parafatos me mostram isso, e contra fatos não há argumentos. Então, se você tem uma visão autocientífica de que você é uma consciência, que tem trafó, que tem trafá, se desdramatiza isso. Entendeu? Bem? Em tertúlia passada, o senhor disse que contratou um detetive para encontrar uma pessoa. Por que não fez a busca durante suas projeções ou pede um amparador para encontrá-lo, sendo ele invisível aos assediadores, o que poderá encontrar durante a busca? Escuta, companheiro, essa pessoa não sabe quem sou eu, que eu sou o dono do imóvel. Esse detetive nem me conhece, não sabe que sou eu. Eu não vou trabalhar com projeção, divido dinheiro de imóvel meu. Tem paciência. O que há? Raciocina. Onde é que fica a cosmoética nessa história? Existe advogado, existe imobiliária, existe detetive, é para isso. A gente paga para eles trabalharem, senão eles nem vão ter mais emprego. Se eu começar a mexer só com o processo de projeção para isso, a minha projeção é para assistir os outros. Eu não penso em mim nesses processos. Pensa bem durante isso. Esse aqui já está querendo fazer um negocinho direto, através daquilo que eu tenho. Não é nada disso. Agora, o processo todo que eu quero é mostrar para vocês que tem a hora que a gente tem que trabalhar com a parte humana. Essa pessoa, por exemplo, aí. Outra coisa, está difícil saber onde é que é, porque ele também muda demais, de um dia para outro, essa pessoa aí. Gostaria de entender por que a verbetógrafa vê a ansiedade como crença. Eu vejo a ansiedade como uma característica do psicossoma. Poderia explicar melhor isso aí, por favor? Ela é consequência de crenças. O que é um ansioso? Um ansioso é aquele que ele sempre está com medo de que algo vai acontecer. É crença. Você não tem certeza, não tem fato que te mostra que vai acontecer. Certo? Como trabalhar, isso é para você, com a autocientificidade de forma assistencial em pessoas que têm forte lavagem cerebral na questão da religiosidade? Bem, autocientificidade, Você não tem como trabalhar a autocientificidade do outro. O que você pode fazer é a questão do exemplarismo. Você, com a sua autocientificidade, verificar, primeiro, por que você está com aquela pessoa, por que se você tem condições de ajudar. Se você está perto dela, se está mais lúcido, provavelmente você tem condições de ajudar. Então, é a sua autocientificidade buscando entender o mecanismo que está acontecendo de assistência, quais são os recursos que você pode disponibilizar para poder assistir o outro. A gente, acho que a gente não pode fazer, que a gente não tem autocura, eu não posso obrigar o outro a se curar. Então, é sempre... Gostaria de saber de que modo avalia se tem ou não PROEX.
O nosso não está aí hoje. Quem é que quer dar aí os endereços? Ô, Milena, faz favor. Dê os endereços, telefone, tudo para ele aí. Ele fala da cidade que ele é? Não. Diz a cidade? O Porque a povo gente não tem um coloca curso. cidade. Que A é... maioria eles não põe, eu não sei de onde é, não. A gente tem um Fala curso. o que quer que tenha, onde tenha. Identificação das diretrizes da Proexis, que vai ocorrer este mês em Curitiba, nos dias 16 e 17 de setembro. Agora, onde é que ele pode telefonar para perguntar? Ele pode mais entrar no site da Apex, www.apexinternacional.org. E se ele vir aqui para Foz, também vai ocorrer o mesmo curso em outubro, nos dias 15 e 16 de outubro. Como constatar se a possessão benigna do amparador está 100% na TENEPS ou se estou a meia força ou ainda impedido de fazer TENEPS? O problema é você se inteirar mais do assunto e ver os resultados do que você faz com a TENEPS. Se você não entra, não é, em qualquer alteração depois, se você se sente bem depois da TENEPS, vê o clima. Esse clima é o ambiente, a atmosfera, o holopensene da sua TENEPS. Olha que você vai ver, é por aí que você tem que ver. E procurar se inteirar mais da presença do amparador. É por aí que tem. A possessão é benigna. Com o tempo você vai sentir que tem uma força dirigindo você, até ele entrar no processo da psicofonia propriamente dito. Isso acontece nas melhores famílias. O problema é insistir. Adriana. Oi. Na laboratoriologia, na página 27. O seu último laboratório, fala um pouco disso, dos laboratórios sem equipamentos, que isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiz pela primeira vez um laboratório conscienciológico. Eu digo, isso é um laboratório? Fala um pouco. É tipo o quê? Especificamente. É o quê? Não entendi. Falar um pouco do laboratório? Os laboratórios conscienciológicos sem equipamento. Bom, primeiro que é sem equipamentos, não Sim. sem para-equipamentos. Sim. Então a gente sabe que nós temos laboratórios aqui dentro do CAEG que eles têm uma para-tecnologia, né? E assim, é a compreensão, não sei se, do que é a questão do laboratório conscienciológico. Em que como é que ele te favorece? Não é somente pelo amparador extrafísicos, né? Que estão lá presentes, que são técnicos daquele momento que você quer pesquisar, daquilo que você quer pesquisar, mas como também a questão das energias do ambiente. Certo? Então, assim, por isso que você pode fazer um laboratório em casa. Você vai naquele local e você vai pesquisar sempre a mesma coisa, você vai fazer o quê? Você vai fortalecer as energias gravitantes em relação àquilo. Não é isso? Sim. Muito obrigada pela informação. Quem é que está com o microfone aí? Como é que nós estamos? Adriano Osvaldo, aqui acima no ar. Aqui na página 30, você colocou uma tabela de confrontos, certo? Sim. Do início, gostaria que você me defina o que você chama de pseudocientificidade, porque não entendo os determinados confrontos que você está colocando aí. Depois que vou te dar um exemplo, mas gostaria que você primeiro me define essa palavra. Pseudo de falso, né? Não é uma autocientificidade real. No fundo, ainda tem alguma crença por trás, algum apriorismo, entendeu? Eu te faço essa pergunta pelo seguinte, por exemplo, no confronto número 8 ou no confronto número 9, você diz laboratório convencional contra o laboratório conscienciológico. Eu concordo que o laboratório conscienciológico seja autocientificidade. Agora, eu não posso ter autocientificidade no laboratório convencional? Pode. Não estou falando que você não pode. Em teoria, o local não tem nada a ver com o negócio, mas é como se fosse o predomínio ou o uso daquilo, entendeu? Por exemplo, a gente
o pessoal aqui do CAEC está construindo o laboratório de ectoplasmia. Vai ter muita coisa do laboratório convencional, mas ele não é somente um laboratório convencional. Ele não vai ter somente equipamentos. Entendeu? Quem que vai transformar ele em um laboratório conscienciológico? As consciências que estiverem lá. Porque do jeito que está, ou seja, vou te dizer a percepção que eu tive, né? Do jeito que eu vejo o confronto aqui, é que uma coisa caracteriza uma coisa e outra coisa caracteriza a outra. Mas eu estou vendo que tem determinadas coisas que podem estar cruzadas. Por exemplo, esse caso, a mesma coisa que a mini-GESCOM. Eu posso ter uma mini-GESCOM com autocientificidade? Tá, olha só. Deixa eu terminar então de explicar. O laboratório de ectoplasmia, ele pode ser um laboratório convencional, ou um laboratório conscienciológico. O ter ou não ter equipamentos não classifica como sendo um laboratório convencional ou um laboratório conscienciológico. O que caracteriza é o tipo de pesquisa realizada ali. Então, quando eu falo laboratório convencional, se eu vou para um laboratório de física fazer, sei lá, o que a gente fala laboratório de física? Não é voltado para autopesquisa, entendeu? Eu vou lá ficar medindo lá, sei lá, a velocidade dos átomos, dos elétrons, não sei o quê. Isso não é autopesquisa, isso não exige autocientificidade. Isso pode exigir cientificidade, mas não auto. Na hora que ele começa a fazer autopesquisa, ele deixa de ser... Exatamente, é isso. Você entendeu? É isso que ela está falando. Não é a questão física do local. Você escutou o que ela falou? A Rosa? Não. A hora que eu pego o laboratório convencional e eu começo a fazer autopesquisa, ele não é mais convencional, ele vira conscienciológico. Você entendendo? Não é aquela questão física. Laboratório convencional é quem tem equipamento, laboratório conscienciológico é quem não tem. Não, ele tem a ver com o tipo de pesquisa que é feita ali dentro. Não me convence. Vou ser sincero, não me convence. Não, mas eu não quero te convencer. Se eu for te convencer, a gente está quebrando com o verpete de autocientificidade. Tudo bem, mas o que eu quero te dizer é que é a mesma coisa com a mini-GESCOM. Por ser uma mini-GESCOM, não é uma pseudocientificidade. Tá. É uma mini-GESCOM. Não, olha só. Por que eu coloquei pseudocientificidade na mini-GESCOM? Pela questão da definição, da definologia. Que é a questão da qualidade do conhecimento, de modo sistemático e teático. Então, ele está de acordo com a definologia. Entendeu? Em que ele teria aquele rigor metodológico. Tá bom. Não, essa questão de definição. Se a definição de que eu tivesse dado para a ciência fosse outro... Não, aí... O que acontece é que eu posso ter uma mini-GESCOM respeitando a definição que você deu de autocientificidade. Tá bom, pode. Para esclarecer um pouquinho mais você, o problema todo é o seguinte: pensa na autocientificidade da pessoa, como ela disse, que entende a conscienciologia. E pense naquele outro que não entende nada de conscienciologia, que segue a ciência convencional. Ele não estuda ele mesmo do ponto de vista de holossomática, do ponto de vista multidimensional, nada disso. Nem na parapsicologia eles não estudam isso. A parapsicologia, por exemplo, ela colocou também lá, isso aqui é o mais sério aqui. Para nós, a parapsicologia do jeito que está aí, às vezes, ela realmente não chegou na autocientificidade que nós desejamos. É isso que eu acho que ela pensou aí no caso. Mega, pelo menos como eu entendo, né? O mega não é de grande, só de quantidade de coisa pesquisada, é de qualificação intraconsciencial. Pois é. E o mini agora, a pode ciência ser convencional não estuda o cientista em si mesmo. Então, a mini-GESCOM pode ser até o erro maior 3, 4 tomos, mas não é dentro, não estuda a consciencialidade. É isso que eu estou entendendo aqui. Olha, e ela tem, no 11, ela fala bem claro. 11, pseudo-autocientificidade, predomínio de heteroexperimento. Agora, autocientificidade, predomínio de autoexperimento. Isso aí eu resumo tudo. Adriana, na página 28, na legisladoria,
Essa lei Dias. A primeira lei, a lei da conservação mnemônica dos patrimônios intelectuais. Poderia aprofundar um pouco? Bom, isso para mim eu estudo desde criança. O mais importante é o estudo, isso ninguém pode tirar de você. Então, assim, tudo que a gente estuda, tudo que a gente vai aprender, a gente não vai perder. Então, o patrimônio seu. Né? Só tem a acrescentar, você não perde. A politicologia, da página I28, o item a compreensão teática da relação entre a evoluciocracia e a interassistenciocracia. Falar a verdade, eu não consigo ter uma compreensão teática muito disso, não. Para mim é bem teórico. É de você entender como é que funciona a política da evolução em função da interassistência, né? De como de que você vai evoluindo através da interassistência por várias. Uma das coisas, por exemplo, que eu adoro, que eu acho assim, o máximo da interassistência é curso em cobaia. Eu adoro curso em cobaia. Porque é aquela coisa de troca. E assim, você é cobaia, ou você está do outro lado lá, você é uma interassistência. Então, a evolução, porque sozinho você não evolui, por quê? Porque você não tem o feedback dos outros. Né? Fica você com as suas próprias crenças, sem ninguém para falar para você, não é nada disso, você está totalmente enganado. Então, isso é uma das questões da interassistenciocracia e evoluciocracia. Eu sei que tem coisa mais ampla, não sei se o professor pode ajudar, porque o meu vai ter a isso. Não, está bem, está explicando bem a situação, está ótimo. Sim. Li em livro psicografado que os umbrais na Europa e na Ásia são mais pesados que no Brasil. O senhor tem algo a comentar sobre isso? O que acontece na dessoma da pessoa que não nasceu na Europa ou na Ásia, mas vive em algum país desses continentes? A tendência é ela ir para a comunidade extrafísica perto do local que dessomou ou do país que nasceu? Escuta, primeira coisa é a seguinte, a Europa é mais antiga do que a América. E a Ásia também, muitas coisas bem mais antigas. Sendo mais antigo, tem mais raiz da baratosfera. Por isso, eles começaram a fazer a reurbanização terrestre a partir da Europa. Quer dizer, tem lógica. Agora, o que acontece na dessoma da pessoa que não nasceu na Europa, na Ásia? Não interessa o processo, o que acontece. Interessa a ficha dela, o que ela fez. Tem que ver aquele caso pessoal dela. Ela pode ser recebida por um monte de pessoas que ela ajudou durante a vida. E aquilo é positivo. Mas isso depende dela. Aí não interessa o ambiente, como é que é, nada disso. Agora, a tendência da pessoa é ela voltar de onde ela veio, ou seja, onde é que ela dessomou, de que modo que foi. Existe até um filme que eu estava vendo ontem, que uma amiga minha me mandou lá da Europa, que é O Mortinho de Volta a Casa. Agora, mortinho é aquela pessoa que fica ansiosa para fazer alguma coisa. Mas ele morreu em Amsterdã, na Holanda. E então ele ficou querendo voltar para Portugal, onde é que ele nasceu, e onde ele viveu, e onde estavam os amados dele. Então, mostra justamente esse processo. O filme, Mortinho de Volta a Casa, um filme português. A chegar em casa. Pois é, mas é de volta, a gente tem que estudar, porque o brasileiro não entende. Mas o termo, o título é A Chegar, é lusitano. Agora, mortinho lá para eles não é isso, é a pessoa que está ansiosa, está doidinha para chegar. Então está mortinho, a força de vontade. É morto de vontade de voltar para lá. Então isso aí mostra direitinho o que a pessoa está querendo saber aqui. Olha esse filme, é um filme português. Tem coisas engraçadas. Agora, o sono é bom, tem que pôr mais alto, você está entendendo? E é português mesmo, e às vezes é bem carregada a pronúncia, se das pessoas saber o que é lusitano, o lusitanismo. Mas vale a pena ver.
Se a turma aí do Cineclube quiser ver esse filme, é só falar comigo que a gente tem lá. A minha amiga mandou e ela assinalou o processo da Maria Daires, que é a principal lá. Eu não sei quem é que me mandou, porque eles não ficaram sabendo. Ninguém ficou sabendo que mandou entregar para mim. Pode ser gente até que seja lá da atriz, o processo dela, eu não sei quem. Agora, o filme é interessante porque é bem diferente. Bem diferente. Agora, veja, tem projeção, ele encontra com a dona fora do corpo, ela tem um sonho, é como se fosse quase uma projeção do adeus. Tem uma série de fenômenos parapsíquicos no filme, sobre o processo de projeção. Agora, ele encontra, o melhor da história, é um chinês, que ele encontra e troca, fora do corpo, e troca. Agora, outra coisa, ele encontra com o Vasco da Gama, no lugar que tem uma big do monumento do Vasco. Então, o Vasco está lá. Não, mas fica firme aí que eu quero continuar a ver o futebol. Olha lá, vamos ver quem é que ganha. O Vasco da Gama estava interessado no futebol, fora do corpo. Entende? Tem uma série dessas piadas, tipo português mesmo. É interessante. Agora, o Vasco é bem Vasco mesmo. Característica, tudo. E outra coisa, mostra o monumento dele, onde é que está lá, o Vasco da Gama e tal. É interessante para o processo histórico. Agora, o filme é mais quase que uma comédia em certas coisas, mas muito sério em outras, muito dramático em outras coisas. Outra coisa que é muito interessante no filme, a mulher saiu do corpo. Aí o cara viu, não, quando sai a gente pode encontrar. Então o que foi? Ele foi lá para encontrar com ela, etc, tal, e conversa, e vê, e aquele negócio todo. Ela é o irmão, era a irmã dele. Agora, o que se passa? Ela está dormindo, o pé dela saiu da coberta, e eles criam uma ovelha dentro de casa. A ovelha vai lá e começa a lamber o pé dela. Lá. Aí ela acorda, ela volta para o corpo direto. Então eles mostram ela entrando no corpo, mostra ela saindo do corpo, tudo direitinho. Filho. Agora, o melhor é a ovelha, que faz ela voltar para o corpo. É um perigo, é aquilo que eu falo, na projeciologia eu sempre falo, não pode ter, quando você vai fazer uma projeção, não pode ter pet, animal doméstico perto. Cachorro, gato. Agora, veja, ovelha, essa aí é o máximo. Uma ovelha bonita, está entendendo? Vai lá e lambe o pé dela, ela acorda. Tinha na internet, é mortinho por chegar à por casa. Por chegar à casa. Em português, por chegar à casa. Eu sei que é, por chegar à casa. Eu vi. Quem é que está com o microfone agora? Vamos ver a próxima. Essa turma toda já está com muita cientificidade, né? Hã? Vou fazer uma pergunta, hein, Adriana? Na página 28, síndromologia. A profilaxia da síndrome de Burnout, ou burnout. O que seria essa profilaxia? É a questão da autopesquisa mesmo, né? Porque a síndrome de burnout, e o pessoal que não sabe, é aquela questão de esgotamento profissional, né? Principalmente o pessoal ligado com a área de saúde ou de atendimento, que tem muita assimilação, né, com outras consciências. Então, assim, se você não entende nada de energia, você não entende nada de multidimensionalidade, a sua predisposição vai ser maior. Porque quando a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem que fazer assim, a gente sabe que tem que trabalhar, entendeu? Isso faz parte da autossimplicidade. E outra coisa, você percebe que é seu e que não é. Você sabe o limite do seu soma, o seu limite energético. Então, o que eu vejo que a autossimplicidade, na verdade, ela é prevenção para vários tipos de síndromes. Porque você sabe qual é o seu limite. O limite de todos os teus veículos, inclusive do soma. E outra pergunta, na página 30, na tabela, número 13. Qual seria a diferença que você está dando na questão da racionalização e da análise mental somática? Tá. A racionalização dos sentimentos é descrito na psicologia como um mecanismo de defesa do ego, né? Que é aquela coisa de você achar uma desculpa racional do que você está fazendo. Entendeu? É diferente de você fazer uma análise crítica. Aquela coisa de eu estou fazendo aquilo, mas no fundo é porque eu estou querendo puxar o tapete da pessoa. Não, eu estou fazendo aquilo porque é o melhor para a pessoa, tem que reconhecer. Entendeu? Então é essa questão de uma você usa como desculpa,
para os teus trafares e trafais, e na outra não, na outra você encara com realidade. Não, eu tenho esses trafais, eu preciso superar isso. Claro. Adriana, você que tem bastante contato assim, com cientistas, né, pesquisadores, por que você acha que é tão difícil para o cientista convencional admitir o processo da autopesquisa? O que você vê aí na sua experiência, desse convívio aí? Sabe que eu tive uma certa sorte, entre aspas, que quando eu comecei, a parte que eu comecei, as pessoas com que eu convivi, quando eu comecei a minha formação acadêmica, tem muita gente pensando que é daqui, né? O Max, o Eduardo, então, tinha muita gente de espiritismo, então não era tão difícil. Quando eu mudei para outros ambientes, eu percebi o quanto isso é difícil. Primeira dificuldade que eu vejo é que aquele cientista gosta muito de controlar. Entendeu? É um pouco de controle das coisas. E quando você coloca parapsiquismo no meio, acabou o controle. Ele quer saber de tudo, ele quer, como é que é o controle de todas as variáveis, não é isso? Mas exatamente, é o controle das variáveis. Pesquisa a gente até fala, não, quais são as variáveis envolvidas. Quando você vai falar em autopesquisa, você vai colocar parapsiquismo, esquece, você não sabe nem o número de variáveis que tem, né? Quanto mais saber quais. Então, uma das dificuldades que eu vejo é um pouco disso, de perder o chão, entendeu? Agora, por incrível que pareça, na verdade, o que eu vejo muito na academia, tem muita gente buscando as coisas. Porque a religião, em geral, o cara que é cientista mesmo, mesmo sendo da ciência convencional, a religião não é suficiente. Então, eu vejo muita gente na academia, aquele buscador borboleta. É muito comum na academia. Por quê? Ele sabe que aquilo não é suficiente, porque ele é inteligente. Não adianta dizer que o cara não é. Não sei quantos anos de estudo, quantas vezes de estudo ele é. Só que ele não consegue perceber algumas coisas. Falta, às vezes, de parapsiquismo, negação do parapsiquismo. Muita gente nega. Então, a gente encontra muita gente buscando borboleta na academia. Entendeu? E outra coisa também, eu não sei se eu sempre fui aberta para falar sobre tudo, uma verdade, são duas vidas. A vida na academia e a vida fora da academia. Então, é aquele cientista que vai no terreiro de Umbanda, mas não fala para ninguém. Tá? Então, assim, eu fiquei um tempo numa área de estudo com médicos, e a médica sabia que eu pesquisava Conscienciologia e tal, e ela falava que ela não sabia o que fazer. Porque ela era neuro, ela sabia que o paciente tinha, não era só do soma, mas como é que ela ia fazer com aquilo? Então, às vezes, no fundo, eles sabem, muita gente sabe. Só que aí, com medo, né, como é que ele vai fazer aquilo, medo dos pares, ela opta por ficar quieta e seguir a ciência convencional, os remédios, mesmo sabendo que, no fundo, não é só isso. Tá. Oi, fala, Tânia. De novo. Beleza, hein? Por isso estou perguntando, né? Sim. Motivou a intelecção. Olha só, é a tua última mitologia. Última mitologia. O fim do mito da objetividade científica absoluta. Isso, fala um pouco aí da... Mas é que a gente está falando, lembra que a gente falou da subjetividade objetiva? Isso, e a objetividade absoluta. Com autocientificidade se termina, né? Sim. Porque com parapsiquismo, você vai precisar do quê? Da parte subjetiva. E não, mesmo sem parapsiquismo, gente, quando você vai falar em autopesquisa, imagina que eu não tenho parapsiquismo. Tudo é subjetivo. O que eu estou sentindo, não é isso? O que eu vou fazer? Qual é a minha intenção? Isso é tudo subjetivo. Meus resultados, né? Sim. O que eu vou fazer com tudo isso, como que caminho? Só que aí é aquela questão sempre do objetivo, né? E o absoluto é aquela coisa definitiva, né? Não é só definitiva. Nesse caso de objetividade absoluta, é aquela coisa de experimentador, por exemplo, da ciência convencional, achar que não importa o que ele pensa, o que ele acha, o experimento vai dar certo. A questão da repetibilidade. Lembra? Né? A questão de que vai dar certo. Então, aquela é uma coisa que a gente fala logo, quem fica na faculdade, os primeiros anos que faz área tecnológica, é jogar aquela bolinha de metal para ver que a tantos metros vai cair sempre a tantos centímetros do lugar que você jogou. Aí você faz isso 10 vezes e tem que dar o mesmo resultado.
Entendeu? Então é questão de objetividade absoluta. Agora, se você for parar para pensar em termos de energias, aí acabou, né? Isso é que a pessoa que está lá jogando aquilo foi ectoplasta e, não, quem vê que isso aqui vai sair na longe, vai lá, entendeu? E muda. Então já não é mais aquela coisa, aquela distância. Então não dá para. Então é um mito, não existe essa objetividade absoluta. Sim. Entendeu? Tá, muito obrigada. Uma coisa que seria boa é o seguinte, você é engenheira, né? Sou. O que você faz? Você dá aula, né? Eu dou aula. Você dá aula de qual matéria? Microprocessadores. Ah, é? Por que, professor? Não, porque isso aí é importante para o povo saber, né? O que é que você faz? Porque sempre o povo quer saber. Por que a pessoa fez aquele verbete? Qual a intenção? Engenharia biomédica. Eu trabalho com engenharia biomédica. Tenho Muito bom, né? Está bem dentro da situação. Exatamente. Por que eu fiz? Ela está perguntando aqui por que eu fiz esse verbete. Na verdade, ele é o primeiro que eu estou escrevendo um livro, que ele é um dos pilares do meu livro, que é de evolução através da autocientificidade. E porque eu percebi que meu público-alvo de assistência está ligado à questão da autocientificidade. Tá? Dos cientistas, para fazer esse pulo, né? Da cientificidade para a autocientificidade. E também eu fui, né, bipolar há muito tempo, minha família também tem. Então, eu também vejo que eu tenho muita gente, perto de mim, muita gente com alguns transtornos de personalidade que são baseados em crenças. E que eu acho que a questão da autocientificidade vai ajudar muito. Entendeu? Porque assim... Mas você não tem cara de nada de bipolaridade. Essa não pega, não cola. Eu considero que eu já sou curada. Eu fiz consciencioterapia, fiz tratamento psiquiátrico, entendeu? Mas eu acho que... Agora, você era mais da depressão. Mais para depressão. Esse é típico do processo. Processo também a japonês nessa história. Aquele excesso de ansiedade, depois o organismo vai... Então, mas há sempre um predomínio, eu preciso saber o que predomina na pessoa. Às vezes é depressão. Mas vai fazer acho que uns 2 anos. 2 anos que eu recebi alta já, e eu não tenho mais tido depressão. Mas eu percebo que tanto antes como até hoje, chega muita gente com isso ao meu redor, entendeu? E aí você tem que fazer tardes do tipo, primeiro da desdramatização da doença. Entendeu? Aí é o que eu falo um pouco da autocientificidade, desdramatizar. Não sai um pouco de fora, você é uma consciência. E eu acho que a autocientificidade ajuda muito nessa questão todas essas síndromes de crenças. Entendeu? Isso aí é muito bom você falar. É um exemplo. Vai ajudar muita gente a esclarecer a situação aí. E hoje esse negócio de bipolaridade está na moda, né? Isso é quase uma moda. É uma moda um pouquinho trágica, mas é. Agora, para você, objetivamente, pode explanar e exemplificar de modo teático cada item da Crescendologia, página 22? 22 não existe, mas tudo bem. Aqui está 22, não sei porquê. Crescendo. Será que é a caracterologia? Não sei, bom. Se é crescendo, 27. Só se for crescendologia. É a crescendologia, porque tem vários itens. Então crescendologia. É na página 27, isso aqui está errado. O crescendo da logicidade da filosofia com a racionalidade da ciência, que é a questão de você vir de uma área somente de debate, de ideias, para a racionalidade da ciência, que eu vejo a diferença de ciência e filosofia é questão de praticidade. Eu sou uma pessoa prática, até por isso que eu fui para o lado da ciência, né? Questão de usar, não que um seja ilógico, o outro seja racional. Não. Eu acho que a questão da finalização. Enquanto a filosofia se fica muito no debate, quando você fala em ciência, para mim é uma coisa mais prática, mais pragmática. É para resolver tal problema. Como é que a gente faz para resolver este problema? Certo? Tem mais aí, né? Vou continuar. Se ele for para fazer todos. Isso, seguindo.
o crescendo ciência convencional para a ciência conscienciológica, que eu acho que é a questão do que? A ciência convencional, ela tem muitas ferramentas, tá? Quando a gente fala de ciência convencional, a gente inclui a psicologia, a gente inclui a medicina, a psiquiatria. Então, a gente tem muitas ferramentas auxiliares, tanto para autodiagnóstico, para autocura, que ainda falta o quê? Ainda falta aquele ganho, que é o ganho do quê? Primeiro, da visão multiveicular, né? Da gente perceber, a gente não tem só esse soma, a gente tem as energias, a gente tem a questão do psicossoma, então você tem isso. E outra da questão da interação, o quê? Com o extrafísico. Então, é um crescendo, você vai da ciência convencional, que foi já um crescendo da humanidade, e a humanidade vai crescer agora para onde? Para a ciência conscienciológica, certo? Primeiro vem o parapsiquismo, quer dizer, a gente cresceu por uma questão de mais racionalidade, mas agora a gente tem que ampliar essa racionalidade para usar o quê? A avaliação do parapsíquicos e energéticos. O crescendo subcerebralidade, cerebralidade para cerebralidade, é aquela questão da gente ir lá para o subcérebro abdominal, a gente conseguir passar a ser mais racional, a ser mais equilibrado, e vai crescer para a paracerebralidade, né? Que é aquela coisa do parapsiquismo. Então, assim, não que as pessoas que não tenham passado pela cerebralidade não tenham a questão parapsíquica, mas geralmente é o parapsíquico destrambelhado. Então, o ideal é que você, tendo calçado a sua racionalidade, seu mental soma, você possa pular para a parte de paracerebralidade e parapsiquismo. Que aí você vai encarar o parapsiquismo de outra forma, de uma forma mais autocientífica. E aí entra o casca-grossismo também. Casca grossa. Sim. Mais outro. O crescendo da autodiscernimentologia evolutiva. Assim, eu vejo que a gente vai com o tempo tendo mais discernimento a partir do conhecimento, e da teática. Então, assim, a gente na Conscienciologia, a gente tem muito conhecimento, muita coisa que a gente tem de teoria. Qual é o nosso crescendo da evolução? A gente começa a aplicar isso, partir para a teática disso, colocar isso na prática. O que mais? Discernimentologia evolutiva. Depois vem o crescendo, auto-experimentos, auto-reflexões, auto-tares. Auto-experimentos, gente, experimentos a gente tem toda hora, todo minuto, né? Está aqui é um experimento para todo mundo, não só para mim que está aqui, mas para quem está escutando, é um experimento. Como é que esse experimento, ele só vai trazer resultado se eu parar e refletir. O que está acontecendo, quais são as minhas energias, meus pensamentos, o que está havendo, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui. Quando esse experimento eu vou levar para a autorreflexão, eu chegar a alguma conclusão que possa levar para auto-tares, né? Experimento por si só não quer dizer nada. E o crescendo, cientificidade, autocientificidade. Que é o crescendo da gente, a pessoa, do externo, da pessoa que é científica com fatos externos, com as coisas externas, trazer para a autocientificidade. Que entra a parte da subjetividade para o psiquismo, que esse aí que é o nosso ganho, eu acho, dessa existência, né? Para o pessoal que estuda Conscienciologia, é o ganho para a autocientificidade. De como toda a questão de técnicas que a gente tem, consciencioterápicas, conscienciométricas, como eu vou usar isso como teática. Agora, os Estados Unidos, esse senhor aqui, do ponto de vista para-epistêmico, para-metodológico, para-científico, já pensou em sistematizar a autorrefutação ou autofalseabilidade na autopesquisa? De que modo resumiria sua definição de para-epistemologia? Para mim, falou grego. Eu não consegui entender. Alguém me ajuda? Eu não entendi a pergunta. Aqui. Do ponto de vista para-epistêmico, para-metodológico e para-científico, já pensou em sistematizar a autorrefutação ou a autofalseabilidade na autopesquisa? Questão de sistematização. Eu acho que isso, ela tem que aí que entra, inclusive, a questão das GESCONs. Cada pesquisa que a gente faz, o ideal é que a gente consiga sistematizar.
Para que isso? Para poder passar para o outro uma forma otimizada, para o outro aproveitar o teu experimento para acelerar a sua evolução. E eu acho que é isso que a gente tem tentado fazer. Pelo menos eu tenho. Né? Então, assim, quando a gente vai lá, escreve um artigo para a revista e pergunta, qual foi a metodologia que você usou para pesquisa? Não existe uma metodologia única para autopesquisa. É muito amplo, porque se eu quero fazer, o meu objetivo agora é a autossuperação da ansiedade. A metodologia de pesquisa da autossuperação da ansiedade é uma. Não, agora eu estou precisando definir qual é a minha ProEx. A definição da ProEx, da linha da ProEx, né? A metodologia é outra. Então, assim, não tem uma coisa genérica. Eu acho que essa é que é a grande dificuldade até da autocientificidade ou da paracientificidade. Eu não tenho uma receita de bolo genérica. Cada situação você vai ter que ter uma metodologia. Agora, por exemplo, eu vou lá e consigo montar uma metodologia de superação da ansiedade. Qual a vantagem de eu publicar isso? Outras pessoas que estão com essa mesma patologia podem tentar utilizar aquela metodologia porque ela foi ótima para mim. E elas vão pegar aquele método e tentar acertar. Aqui a verbetógrafa. Em Fatologia, página 26, sexta linha, poderia aprofundar as pesquisas racionais, empíricas, conscienciológicas? De que maneira a autocientificidade tem promovido as recins pessoais? As pesquisas racionais também tem um verbete, né? É Fatologia, página 26, sexta linha. Mas o verbete de racionalidade empírica tem uma... A racionalidade... Tá. A questão é que nossas pesquisas conscienciológicas, elas são empíricas, no fundo, né? Ela tem muita coisa de empirismo, tem muita coisa de subjetividade. Então, o que a gente tem que ver? É como a gente vai usar o raciocínio em cima disso, usar o mental soma, para otimizar essas pesquisas. É isso, isso. O verbete é racionalidade. Hein? Tá, tem um verbete de racionalidade empírica conscienciológica. Para o teletertuliano que mandou a pergunta sobre paraepistemologia, tem 2 pesquisadores aqui em Foz que estudam isso, que é o Alexandre Zaslavski e o Roberto de Almeida. Então, se ele tiver interesse, pode entrar em contato com um dos 2 ou mandar o e-mail. E agora também tem a IC nova, Reconsciência. E agora tem a IC. Mas ele já vem pesquisando há muito tempo esse assunto e acho que ele já tem até artigos publicados sobre isso. Só lembrando que tem um verbete que vai ser lançado em breve do Arlindo Alcabdipani, que é o Crescendo Epistemologia para Epistemologia. Tá certo? Está no prelo. Sai dessa. Quem é que está com o microfone? Eu queria chamar a atenção de vocês para a caracterologia que ela fala. 15 atributos qualificadores da autocientificidade. Isso aqui é uma das coisas sérias do assunto. Então eu vou ler os 15. Abertismo consciencial, antidogmatismo, autocriticidade, autodidatismo, autodiscernimento, bibliofilia, cientificidade, descrencialidade, intelectualidade, logicidade evolutiva, neofilia, omniquestionamento, parapsiquismo, racionalidade e tecnicidade. Isso aqui são todos mais ou menos convergentes, com aproximações simples, mas são extremamente importantes.
Outra coisa, na estrangeirismologia ela fala a dedicação da pessoa ao self-knowledge, self-improvement e self-performance. Bola. Quer dizer, aqui é o autoconhecimento, o processo do aperfeiçoamento, da evolução e a performance, o desempenho da pessoa. Isso aí é básico na história. Agora, tudo do ponto de vista científico, racional, lógico. Isso aí também eu considero dos pontos altos aqui do seu verbete. Adriana, você poderia explicitar as consequências, no seu caso, que você fala da proexologia, as 5 consequências exemplificadas aí na página 29? Tá, o que eu queria mostrar aqui? Que a autocientificidade vai te ajudar na execução do ProEx. Um dos modos é até identificando. Com a autocientificidade, você consegue identificar qual grupo que você tem que assistir, quais os teus trafores para ajudar o grupo, qual trafar que você tem que superar, entendeu? Então, com a sua autopesquisa em dia, você consegue se alinhar com o ProEx. A autocientificidade seria a qualificação da sua autopesquisa. Entendeu? Ajudaram, que você aqui no 5º item diz identificação dos trafores e do megatrafor nos quais foi embasada a ProEx. Não, aí no caso seria do seu megatrafor. Qual é o meu megatrafor? Quais são os trafores que eu tenho no qual a minha ProEx foi traçada? Então é questão de autopesquisa, tem que descobrir quais são esses. Porque o que a gente vê é que às vezes até reconhecer o megatrafor não é tão fácil. Porque é tão óbvio a pessoa. Eu, por exemplo, demorei muito. Até para falar a verdade, não deve ter nem um mês. Que eu consegui assumir de verdade. Então, assim, enquanto você, nos autocientificidade, para você assumir qual é o teu megatrafor, baseado nos fatos, os fatos vão te mostrar as heterocríticas que você vai avaliar. Com isso, você assumindo, porque às vezes não é só identificar. O Losch sempre fala que às vezes o problema não é nem de identificação do ProEx, é de assunção. E a mesma coisa eu acho que são os trafores. Então, assim, quando você assume, você identifica e assume, aí você consegue abrir os caminhos para o teu ProEx, entendeu? Então, são os seus. Quais são os seus? Qual é aquilo que você tem de diferente para você colaborar? Tá bom? Professor, hoje estava dormindo em decúbito ventral, me senti levitando e percebi que girava em torno da minha cabeça, mas a cabeça não estava descolada do meu corpo. Senti um calor muito forte na cabeça, da região da nuca até o topo da mesma. Do seu ponto de vista, que poderia ter sido isso? Isso aí é quando a pessoa começa a ter a descoincidência vígio. Agora, o nome desse fenômeno é Trendelenburgo extrafísico. Isso tem no meu livro Projeciologia, olha lá, Trendelenburgo, que é a pessoa que fica engastalhada com a cabeça no corpo. E os pés às vezes saem, a pessoa vê, ela levita realmente, ela sente como se estivesse no ar. Isso aí é uma boa coisa, porque está mostrando que você tem chance de sair com a decolagem lúcida, o psicossoma, que é um ponto alto na questão da projetabilidade lúcida. Você tem que ver o que é que você faz com a sua vida atualmente e arranjar um ambiente adequado. Professor, o senhor poderia comentar a respeito da personalidade do Nicolau Maquiavel, quer dizer, o Niccolo Machiavelli? Qual a contribuição efetiva e as imaturidades mais sobressalentes? O senhor tem informação sobre a condição atual? Olha, Maquiavel eu nunca dei muito valor para as coisas dele. Tem muita gente que acha que ele ajudou, etc. tal, mas o problema é que ele fez tudo para o príncipe. O príncipe, no caso, é o ditador. Então é uma puxação violenta do processo da época. Isso tudo está ultrapassado. Agora, lá ele explica muita técnica de mega assediador da época, que os políticos usam até hoje.
Então, de modo geral, ele é baratrosférico, violentamente baratrosférico na maioria das assertivas dele. Agora, só de ter escrito o negócio para o príncipe, mas para colocar o príncipe acima das leis, já é uma coisa já perturbadora e negativa. E outra coisa, está mexendo com monarquia. Monarquia já era, né? Esse processo de totalitarismo não dá mais. A gente tem que entender essas coisas. De modo que Maquiavel pode ficar com ele. Eu não sei onde é que ele está e nem o que é que ele está fazendo. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, mas até o momento ele não bateu na minha porta. Entende? Pode falar. Adriana, aqui na Remissiologia, não sei se já foi corrigido, o número 7 saiu 2 vezes. Nós já vimos. E tem outro detalhe, isso é bem sutil. O primeiro, o número 7, ele deu uma desformatada e ele está ligeiramente para a esquerda. Não sei se dá para perceber. Então, um pouquinho, deu para ver isso? Isso eu já anotei aqui para ver com calma. Tá. E também acredito que já tenha sido corrigido na página 27, na Teoriologia, saiu um hífen de separação aqui, 99% da vivência intelectual. A primeira linha. Intelectual nós já vimos. Já foi outra corrigido? Coisa, tem mais ainda. Tem várias coisas aqui. Nós já vimos esses detalhes. O que mais? Você tem mais alguma coisa? De forma sempre ajuda quando vocês falam. Na página 28, na paradoxologia, aí não é questão de forma, mas, assim, na minha opinião, não sei o que você acha disso, Adriana, mas não me parecem paradoxos, me parecem contradições verdadeiras. O paradoxo do cientista religioso, por exemplo, para mim é uma contradição completa. Eu não considero mas também paradoxo. É também paradoxo. Eu não entendi qual a diferença que você quis. O paradoxo, no meu entender, ele é uma contradição aparente, não é uma contradição de fato. E aqui, para mim, é uma contradição de fato. Mas para ele é um paradoxo. Para a pessoa. Ele não acha que ele é contraditório. Isso aí é difícil a gente afirmar. Bravo. É novedoso porque ele apresenta como se fora a numerologia, né? O paradoxo. Você apresenta a forma como se fora na numerologia. Eu não tinha visto antes isso. Que a paradoxologia está colocado como se fora uma enumerologia. Ela chamou a atenção do cientista do ponto de vista religioso. É o religioso, o místico, supersticioso, idólatra, que é tudo mais ou menos a mesma coisa. E essas coisas está certo, é paradoxo. Esse povo todo. É uma condição burra. Agora, isso é contraditório, é burraldo, burrildo, burroide, vamos dizer, totalmente inexperiente, imaturo, incoerente total. Tudo isso é. Agora, num ponto de vista paradiplomático, falar que é paradoxal é bacana. Está correto. Ela está certa, sobre isso está. Agora, veja, eu gosto de falar sempre daquele cara de gravata, que é um grande cientista lá da história toda, muito prestigiado, todo mundo bate palma por ele. Ele põe gravata, paletó e coloca o andor com uma Nossa Senhora de barro em cima, e ele carrega aquilo na procissão do encontro. Isso, para mim, eu via isso na minha infância e ficava besta de ver. Então, aquele professor que fazia isso, falou assim, eu não vou mais na casa desse cara, não quero saber dele mais. Esse aí não dá. Então, um furo terrível na cabeça dele. Como é que faz uma coisa dessa? Ou como é que o cara vai defender a ciência convencional fazendo isso? Não dá, né? Aí já chegou no máximo. É esse que eu acho pior. É aquele que entra. Eu lembro do cara que fazia isso. Todo engravatado, solene, sério. Está entendendo?
e depois vinha falar de ciência para a gente. Não dá, né? Eu, menino, já dava conta. A barra era pesada. De modo que alguém aí já carregou andor na procissão do encontro da Sexta-feira da Paixão? Ainda tem muito isso. Né? No interior também tem aqueles negócios de colocar com limão o retrato do santo lá em cima e eles vão colhendo dinheiro. Ninguém sabe para onde vai aquele dinheiro. Mas pode falar. Agora, Adriana, você falou um pouquinho agora atrás sobre o público-alvo, né? Seu público-alvo assistencial. Qual que é o perfil, assim? É mais para o lado científico ou mais para o lado religioso? E, assim, como é que você faz para lidar com isso? Eu não entendo muito, mas o que eu vejo é que eu acho que são fases da gente, né? Eu fazendo consciência de terapia, uma coisa que eu não tinha percebido, gente, eu não via. Eu era muito religiosa. Então eu vi que meu primeiro público-alvo foi o povo do religiosismo. Aí quando eu consegui dar uma limpada um pouco nisso, clarear um pouco, aí eu vi que eu acho que o povo seguinte, que chegou muito, foi os cientistas. Seus alunos, assim? Meus alunos, meus colegas de trabalho são, mas eu acho que também não é só de lá, não. Assim, pelo que eu estou vendo, é um pouco amplo, porque a gente tem muito intermissivista que está na academia e está meio perdido, porque sabe que tem alguma coisa a mais, mas sabia que tinha que estudar muito, mas sabia para onde. Então, acho que um pouco de expor público, entendeu? De ser assim, um chamariz, alguma coisa para esse pessoal, os intermissivistas. Sim. Até de poder divulgar, se tem rapport, né? Que querendo ou não tem um rapport com eles. Então, isso tem uma semana que vai começar a cair a ficha, tá? Mas é mais ou menos isso. O rapport que eu tenho com esse pessoal da ciência, que são intermissivistas, que é para poder ajudar a chegar. E o nosso pessoal também. Porque o que eu vejo que várias vezes, até para trabalhar e tudo, você pega aquele pessoal que, nossa, é super conhecida com pesquisa da Conscienciologia, você vai trabalhar mais perto, você vê como tem muito religiosismo, nosso povo tem muita crença, entendeu? Muito teórico. E eu acho que assim, como eu sou engenheira, tem um lado prático muito forte, né? Então, às vezes, tem muita gente aqui ainda, que você às vezes tem que, não, peraí, explicar direito o que é ciência, explicar direito o que é pesquisa, aqui dentro mesmo ainda. Entendeu? Obrigada. Adriana, teve uma pergunta de um teletertuliano que eu achei que não respondeu assim, eu queria saber também. Ele perguntou sobre a questão da autorrefutação da autocientificidade, se você já tinha uma sistematização. Então, eu vou trocar em miúdo isso. Você tem algum critério, assim, que você estabeleceu? O que você usa para ver quando é que a sua pesquisa, quando é que os resultados de sua autopesquisa estão merecendo uma reformulação? Entendeu? Você já passou por isso? Entendi. É a autorrefutação dos resultados da sua autocientificidade, da sua autopesquisa. O que eu acho que o que me ajuda muito ainda são os cursos. Ainda é o curso em cobaia, entendeu? Isso ainda me ajuda. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro que é da mudança do trafarismo para o traforismo, né? Que é a superação da síndrome do trafarismo. Pela autocientificidade, então isso inclui, então eu falo bastante sobre Trafor, como assumir Trafor. Então eu achei que eu já tinha assumido o Trafor da intelectualidade tranquilamente. Ledo engano. Eu fui fazer um curso com Trafor e eu não conseguia assumir o Trafor da intelectualidade. Eu não conseguia falar, não conseguia subir, não conseguia escrever no quadro. Então, eu ainda preciso, mas eu sei, eu acho que a gente sempre precisa, no momento, o que eu uso, para mim, como recurso, é o curso em cobaia.
Então, pelo que eu estou entendendo, sim, são as suas dificuldades ainda que demonstram a você que ainda não chegou naquele resultado. Sim, mas o que eu uso muito é um pouco de heteroavaliação, um pouco também. Assim, interassistência. Entendeu? Porque eu achei que assim, meu livro não está terminando, mas por que não está terminando? E antes eu não estava indo, mas eu falei, deixa eu ir num curso, porque eu concentro a foto, tem tudo a ver com o meu tema, eu vou ampliar a ideia. Aí na hora de fazer o curso, que era para ampliar a ideia para o livro, eu vi que aquilo não estava resolvido. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque quando eu pensei nessa questão, eu lembrei daquela máxima, os fatos orientam a pesquisa. E que isso talvez pudesse também orientar, entendeu? Esses mesmos fatos que vão te dizendo para onde você deve caminhar na pesquisa, esses mesmos fatos, eles vão corroborar ou refutar aquelas auto-verdades, assim, mesmo relativas, entendeu? Da sua autocientificidade. Não, você concorda com isso? Não, concordo, isso também. Eu já teve coisas que eu já tive que mudar, assim, porque estava, assim, a prioridade, por exemplo, é essa. Aí começa a acontecer um monte de outras coisas que não tem nada a ver com aquilo. Aí você muda a sua prioridade. Entendeu? Porque assim, o que eu vejo lá de pesquisa, às vezes não até a questão de você definir onde você tem que voluntariar, o que você tem que fazer, quais são suas prioridades. Então, isso muda. Vou te dar um exemplo. Ano passado eu apliquei a técnica de mais um ano de vida. Eu tinha colocado como prioridade terminar meu livro, terminar minha casa, um monte de coisa. Não deu nada disso. Deu outra coisa. Eu, em compensação, dei não sei quantos ciclos, não sei quantas palestras públicas, mas o que eu vi? Tipo, abriram a torneira para mim. Então, é isso que eu vou aproveitar. Então, é essa questão de direcionar, entendeu? O que, para mim, é um grande exercício, porque eu não sou uma pessoa muito flexível. Agora, acho que eu sou mais. Mas a questão da objetividade subjetiva, né? Você aproveitar os fatos e para fatos e mudar a tua rota. E que não deixa de ser uma técnica de autopesquisa, uma técnica de reciclagem, né? De mudança de padrão. Aplicar a técnica de mais um ano de vida é uma mudança de padrão, uma reciclagem. E foi totalmente diferente do que eu tinha planejado. Eu vejo assim, então, que esse item da ciência convencional de refutação, que você espera fazer refutação só no final, depois do resultado da pesquisa, é o contrário com a gente, né? Não, a gente vai fazendo direto, mas né? a gente for fazer isso para você quando a gente dessomar? Pois é. Não, esse critério de refutação, de autorrefutação, tem que ser contínuo, tem que ser contínuo. Tem que fazer parte da técnica de pesquisa. Então, uma das coisas que eu acho que da autocientificidade, que é bem diferente, que existe, que eu acho que eu nem coloquei, é a questão da flexibilidade mental. Flexibilidade mental. Entendeu? Porque é isso que a Rosa está falando. Ele é muito dinâmico, né? Os fatos vão orientando essa coisa, então você tem que ter muita flexibilidade mental. Você não pode se ater muito com o que você planejou, o projeto que você fez, porque quando você faz técnica mais ou menos é um projeto, né? Um projeto, você vai, faz isso, faz aquilo. Isso não é nada que eu tinha projetado, não é nada que eu tinha planejado. Rosa, quer dizer, então tem que levar em conta esse item, porque a ciência convencional tem que ter, né? Aquelas hipóteses, tem que ter a coerência, tem que ter refutação, aquela coisa toda. Mas, assim, o modo de usar na hora de fazer autopesquisa é ele que diferencia. Mas a ciência convencional não depende da área. Depende da área que você pesquisa. Entendeu? Acho que às vezes a gente põe tudo num pacote só, ciência convencional. Então, por exemplo, você vai fazer pesquisa na medicina clínica, as coisas vão mudando. Você pode mudar. Sim. Entendeu? Você não vai descobrir durante o percurso. Sim, mas vai mudando depois de resultados. Mas eu acho que é a mesma coisa. Baseado no fato, nos resultados, você pode ter que interromper uma pesquisa, mudar de pesquisa. Só que eu acho que o tempo talvez seja diferente. O tempo seja diferente. Entendeu? O da gente é mais imediato. É mais imediato. De manhã você pode ter que fazer uma coisa, de noite você descobre que está tudo errado. Né? Nossa falta de viver, nossa falta de lucidez em termos de cosmovisão, né? Porque se a gente já tivesse caído tudo, lembrasse tudo que a gente planejou, a gente não tinha que mudar tanto, né? Uma projeção pode mudar tudo de uma hora para outra, né? Exatamente. Tá certo. Obrigada. A professora Adriana
ela ressaltou no estudo da autocientificidade muitos processos avançados. Então, ela usou mega pensene, mega propulsor evolutivo, mega autopoder, mega ressexofilia, mega trafor, mega gescom. Tudo tem aqui no verbete. Então eu ressaltei aqui para a gente ter uma ideia como é o processo da cientificidade, que a pessoa quer sair do rame-rame, da rotina vulgar, para ficar num nível maior. A gente vê que você pretende é justamente isso, com esses megas todos que você usou. Tá certo? Tá muito bom. Eu vou esperar agora os próximos verbetes seus, né? Você já tem até agora 2 que você já defendeu aqui, não é isso? Com brilhantismo. Viva a engenharia, não é isso? É. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 51 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 21 perguntas respondidas online, 37 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos um recado. Rosa, programa Verbetografia. Olá, boa tarde a todos. O convite é para o programa Verbetografia 100% à distância. Então, esse programa vai favorecer a todos não residentes de Foz do Iguaçu a escreverem os seus verbetes pessoais e, com isso, se incluírem aí na enciclopédia da Conscienciologia. Ele vai começar no dia 22 de setembro. Consta de vídeos gravados e textos disponíveis para estudo e aula tira dúvida, que vai ser online, toda quinta-feira, de 19h30 a 21h30. O que a gente vai fazer nesse programa? Primeiro vai dar uma ideia, né, de como é que as sessões, como é que é a composição do verbete como um todo, e depois a gente vai trabalhando sessão por sessão, mostrando técnicas de construção para se juntar a nós de itens para preenchimento dessas sessões do verbete, e com isso a gente vai possibilitando aí uma maior facilidade para as pessoas completarem seus verbetes pessoais. O êxito, então, do programa vai ser quando o participante enviar para a equipe de revisão o seu verbete pessoal já redigido. A gente espera todos vocês. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, 45, que é o código de área, 3525-2652, ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é agente comunitário multidimensional, especialidade em interassistenciologia. Autor Ivan Ramos. Obrigada e boa tarde a todos. Fará o curso Introdução à Programação Existencial à Distância. Acesse o nosso site para maiores informações. www.apexinternacional.org. Gostaria de convidar a todos a participarem do curso